O início é de extrema importância para qualquer jogo que não queira que o jogador mude para outro depois de 5 minutos. É necessário fisgar o interesse do jogador e mantê-lo investido. Se ele não for bem situado ou o jogo colocá-lo em uma posição passiva demais, dificilmente ele vai se importar com o que vem a seguir. Vamos falar de introdução. Eu sou Gabriel e você está assistindo a mais um vídeo do Praise the Game. Se você quer se aprofundar no assunto sobre jogos, aqui é o lugar onde vamos discutir sobre game design, trazendo análises e fundamentos. Para apoiar esse trabalho, é só clicar no botão se inscrever. Sua retribuição é muito importante para o crescimento do canal. Não existe uma receita infalível para criar uma boa introdução ou um bom prólogo, mas conseguimos reconhecer e definir que boas introduções cumprem alguns objetivos específicos. Podemos dividir esses objetivos em alguns tópicos principais. O jogador precisa saber quem ele é, onde ele está, qual é o conflito, o que o personagem quer ou precisa conseguir e encerrar com um gancho. Além disso, uma narrativa pré-estabelecida pode contribuir dando contexto e adicionando mais paletas emocionais. É importante estar ciente que uma introdução tem a função principal em deixar o jogador curioso. Com exceção das informações essenciais, o resto dos detalhes da história podem ser transmitidos ao longo da campanha. Priorizar informações de fundo nesse momento vai apenas deixar o jogador confuso. O jogador vai entender quem ele é por meio do papel que o personagem assumir, quais são as suas motivações, comportamentos e suas capacidades. Essas características se refletem tanto a nível ficcional quanto gameplay. Em Devil May Cry 3, Dante é apresentado como um personagem bastante habilidoso e a cena roteirizada aborda a personalidade sarcástica do personagem. Ele é atacado por uma horda de demônios e lida com a situação de forma despreocupada, sem se sentir ameaçado e com muitos movimentos de luta. Quando assumimos o controle de Dante, a gameplay só reforça isso. Apesar de ser o primeiro contato, podemos de cara executar diversos golpes e combos, seja usando espada ou pistolas, e a luta também se desenrola no plano vertical, com pulos. Em seguida, vemos a cidade sendo infestada por uma dominação de demônios e fica clara as motivações de Dante em querer impedir essa empreitada. Afinal, compreendemos que ele é um caçador de demônios. Por outro lado, em Metroid Prime, a Samus é uma protagonista silenciosa. O que entendemos sobre ela e seu papel vem das circunstâncias e gameplay. O jogo inicia com uma mensagem que nos diz que uma nave lançou um sinal de socorro. A Samus responde a esse sinal e chega na sua própria nave sozinha e se apresenta com um traje bastante robusto, revelando a sua confiança e que provavelmente é uma personagem solitária. Conforme exploramos os interiores para entender o que aconteceu ali, vamos descobrindo as diversas habilidades que essa personagem tem, se mostrando bastante capacitada para essa missão. No fim, depois de lutar contra piratas espaciais, a Samus tem seu traje danificado e uma criatura escapa da nave. Sem recuar ou pedir auxílio, nossa protagonista parte em busca desse monstro, assumindo essa responsabilidade de detê-lo. Sem nenhum diálogo ou monólogo, apenas jogando, conseguimos assimilar que a Samus é uma personagem confiante e determinada e que quando ela aceita uma missão, ela persiste até cumpri-la, mesmo quando sofreu baixas. Um roteiro mais presente até poderia explorar outras facetas dessa personagem, mas não é o propósito dessa experiência. O cenário vai abranger o espaço geográfico e os seus detalhes, como a arquitetura, o período histórico, cultura e sociedade, mas acima de tudo, uma introdução precisa estabelecer a atmosfera geral. Claro que cada um desses elementos vai ser trabalhado ao longo do jogo em menor ou maior grau de acordo com o tipo de experiência, mas é no prólogo que o jogo firma sua natureza, seja algo mais voltado ao horror, a um drama, a uma comédia, a um surrealismo, etc. Em Silent Hill 2 é deixado claro que a cidade de Silent Hill é um lugar especial para o James, mas conforme exploramos esse lugar, tudo o que sentimos é desconforto. Por meio de um monólogo, sabemos que essa cidade faz parte da história de amor que James tinha com sua mulher Mary. James voltou ali porque recebeu uma carta dela, mas tem um problema. Mary está morta faz 3 anos. Perceba o contraste, a narrativa nos conta que esse é um lugar de lembranças felizes, mas adentrando Silent Hill, os sentimentos são opostos. Os locais se mostram depredados e imundos, nos sentimos ansiosos por causa de uma neblina densa que mal permite ver alguns palmos à frente,
Nenhuma pessoa aparece à vista a princípio, nem ouvimos sons de animais ao descer pela trilha. Pelo contrário, ouvimos sons que não parecem pertencer àquele lugar. É angustiante. O primeiro inimigo que encontramos vem para confirmar que, se antes agradável, esse lugar se tornou completamente hostil. Todo jogo contém desafios e são eles que representam nossos obstáculos no tempo presente. Com a narrativa, podemos contextualizar esses desafios e adicionar camadas emocionais, criando conflitos. Alguns dos principais conflitos aplicados envolvem o antagonismo entre personagens, conflitos externos, que abrangem desde desastres naturais e briga política, conflitos morais, que abordam dilemas sobre valores e princípios, conflitos históricos, que envolvem um evento passado e suas consequências. Para isso, o jogador precisa saber o que ele está enfrentando, que obstáculo está impedindo-o de alcançar seus objetivos, e isso precisa ficar claro na introdução, mesmo que seja apenas um conflito inicial. Em Portal, o jogador vai se encontrar preso dentro de uma câmara e vai ser abordado por uma inteligência artificial, a GLaDOS, que guiará o jogador por salas contendo testes. Sem qualquer alternativa, se não cumprir as ordens de GLaDOS, se quisermos sair desse lugar, precisamos solucionar os puzzles que são apresentados. O prólogo vai deixar muito claro que a nível de gameplay, nossos desafios serão solucionar esses puzzles, que aumentam em complexidade em cada nova sala. E a nível narrativo, veremos um antagonismo ao introduzir a GLaDOS, que vai se mostrar determinada em ver o jogador falhar. Seguindo para o próximo objetivo, é preciso estabelecer o que o jogador deve conquistar, onde o personagem quer chegar nessa história. Em jogos de menor escala, com poucos personagens, fica mais fácil determinar que o objetivo final seja derrotar o vilão e salvar a princesa, mas em outros, com narrativas mais complexas, o jogo precisa trazer um objetivo claro e concreto logo no início para não deixar o jogador avulso. Em Stalker, um segundo desastre nuclear acontece em Chernobyl, na Ucrânia. A região contaminada em volta é denominada como a Zona e é restringida pela segurança nacional, mas o lugar vira destino de aventureiro de todos os tipos, os Stalkers, que estão à procura de artefatos, objetos que foram modificados por anomalias no ambiente causadas pelo desastre e ganharam qualidades sobrenaturais. O jogador assume o papel de um Stalker identificado como o Marcado. Você é encontrado depois de um acidente e não se lembra de nada além de que você tem a missão de matar um outro Stalker. Em vez de colocar o jogador para descobrir o que aconteceu naquele lugar de fato, ou o que os cientistas estão escondendo, ou mesmo encaixá-lo em uma briga política entre as facções que habitam a zona, o jogo estabelece um objetivo simples e direto. Ele traz o jogador para uma dimensão micro em vez de uma macro, o que é mais fácil de digerir e se alinhar com as motivações do personagem. Depois que o jogador já está todo imerso no contexto do jogo, os prólogos apelam para um gancho, que é uma virada na linha de ação da narrativa, algum incidente imprevisível que vai deixar o jogador se perguntando o que vai acontecer em seguida. Pode ser um plano que não é bem sucedido, a revelação de uma traição, a morte de um personagem, um perigo que finalmente surge depois de um clima mais tranquilo, começar o jogo no futuro para depois voltar ao início, ou mesmo a apresentação do vilão. A ideia é criar uma situação que deixe um mistério no ar e intrigue o jogador. Em Uncharted 2, Drake acorda bastante machucado dentro de um trem que está pendurado em um penhasco. O jogador precisa ser rápido e escalar o vagão rumo ao topo com uma atmosfera cheia de tensão. Lá em cima, encontramos mais destroços e começamos a assistir a alguns flashbacks e entendemos que Drake se uniu com alguns colegas em uma empreitada para ir atrás de um tesouro. Quando o jogo volta ao tempo presente, ele se encontra tão ferido que é difícil dizer se ele vai aguentar por muito mais tempo. No fim, Drake encontra um punhal ornamental, talvez o objeto que eles estavam procurando. Os questionamentos aparecem. Como Drake foi parar ali? Onde estão os outros parceiros? Como Drake vai sobreviver a uma nevasca ferido desse jeito? O que é aquele tesouro? Se as perguntas forem interessantes o suficiente, os jogadores vão terminar a introdução determinados a jogar mais para conseguir as respostas. Quando conseguimos estabelecer como desenvolver cada um desses objetivos, passamos a pensar como eles podem se relacionar e complementar uns aos outros, e podemos fazer isso por meio de um tema. Um tema é a ideia central ou conceito que um jogo vai explorar. Em Tomb Raider, acompanhamos a jovem Lara tentando descobrir o seu valor e qual o papel dela nesse mundo. Em The Last of Us 2,
testemunhamos como a obsessão leva a um círculo vicioso em que você só sai perdendo. Em Darkest Dungeon, lideramos grupos de aventureiros em expedições em busca de tesouros e exploramos os limites éticos ao submetê-los a situações de extremo risco e estresse. Com um tema definido, conseguimos justificar as decisões aplicadas para cada objetivo, fazendo com que todas elas atuem reforçando essa ideia central. Entretanto, um jogo não precisa ficar preso apenas a um tema, ele é livre para explorar outros conceitos. Mas é evidente que um vai acabar se destacando e movendo a narrativa enquanto os outros aparecem em menor escala. Também é importante ressaltar que um jogo não nasce necessariamente de um tema. Pelo contrário, é muito comum jogos surgirem apenas de uma mecânica. A Platinum Games, estúdio responsável por jogos como Bayonetta e Nier Automata, tem como filosofia de game design, antes de tudo, imaginar uma situação que o jogador precisa enfrentar. O jogador é inserido num ambiente reativo. Depois, que poderes e habilidades únicas o jogador vai ter para lidar com esse desafio. É a partir daí que vai nascer um personagem que combine com essas características e uma narrativa e tema começam a ser pensados, refletindo essas mecânicas. Passar uma mensagem ou significado não é afinal um requisito para você criar um jogo e nem uma garantia de que seu jogo seja bom. Um tema vai ajudar dando um norte para o projeto como um todo. Assim, o desenvolvedor vai se manter ciente e focado no propósito que ele quer alcançar e evitar que os diferentes sistemas se tornem incoerentes. E é claro que também vai enriquecer a experiência do jogador. Por fim, é necessário fazer algumas considerações sobre a forma. Como o jogador vai interagir e assimilar todas essas informações ao começar a jogar. Se existe um aspecto próximo de uma lei em game design, insira o jogador na ação. E quando eu falo ação, não me refiro a colocar o jogador obrigatoriamente em uma situação de alta tensão logo de cara, mas sim permitir o jogador assumir o controle logo e deixá-lo explorar o sistema e juntar as peças. Toda gameplay inicial vai envolver inevitavelmente uma forma de aprendizagem das mecânicas, o tutorial, que é um assunto para outro vídeo. Mas o importante aqui é entender que todos esses propósitos que definimos para um prólogo também devem aparecer na gameplay. O jogador vai descobrindo quem ele é, onde ele está, o conflito, o objetivo geral, conforme ele joga. É com a interação que você mantém o jogador investido. É claro que usar cinemáticas, cenas e textos são um recurso eficiente. Eles podem ser muito bem escritos e de encher os olhos, mas eles são complementares. Em Kingdom Hearts 2, a introdução é cansativa. Acompanhamos cenas e mais cenas de conversas que até caracterizam os personagens, mas pouco transmitem das informações essenciais. São apenas informações de fundo, expositivas. O problema aqui é que as sessões de gameplay são simplórias e pouco permitem o jogador explorar as possibilidades ou compreender seu papel. O jogo nos dá o controle apenas para ensinar mecânicas pontuais e então ser interrompido por mais cenas. O jogador simplesmente não consegue se aprofundar no sistema e sim apenas cumprir uma tarefa como o jogo ordena. Pelo fato de ser um prólogo bastante longo, o jogo precisa segurar a gameplay e recorre em excesso à narrativa roteirizada. Aprendemos a andar, aprendemos a conversar e acessar uma loja, aprendemos a lutar, mas aprendemos pouco sobre os objetivos e a contextualização segue de forma redundante. A maioria do feedback narrativo entrega mais repetições. Nem as cenas com situações suspeitas e misteriosas compensam, porque elas ficam à parte da experiência direta do jogador. Sim, essa é uma construção intencional, mas é justamente por ser arrastada e demorada em cumprir os objetivos primários e a forma restrita de gameplay que pouco coloca o jogador num ambiente onde ele realmente se sinta desafiado e livre para fazer mais escolhas, que faz dessa experiência fatalmente entediante e confusa. É como se o prólogo quisesse se garantir somente com o gancho da revelação do que há por trás desse clima de tranquilidade, para aí sim definir os objetivos restantes. Como contraponto, vamos avaliar a introdução de BioShock Infinite, que pode parecer bastante confusa a princípio, mas aqui o jogador é capaz de interagir diretamente e buscar as respostas. O jogo, na verdade, vai te situando muito bem com as informações essenciais. No início, ouvimos um diálogo com uma referência religiosa. Em seguida, em um barco, uma atmosfera misteriosa vai se formando. Acompanhamos uma conversa entre duas pessoas e, apesar de não entendermos completamente o assunto, compreendemos que um experimento está em curso.
Vamos receber uma maleta e conseguimos notar como Brooker, o protagonista, maneja bem a arma, revelando suas capacidades, e uma foto de uma garota com a mensagem "Traga-a para Nova York", apontando um objetivo. Assim que atracarmos em um pier ligado a um farol, assumimos o controle total do personagem. Conforme exploramos e entramos dentro desse farol, vamos encontrar mais uma vez mensagens em um papel reforçando o objetivo de trazer uma garota em segurança. Existem mais referências religiosas pelo ambiente, mas também encontramos ameaças, que passam a construir o conflito. E Brooke vai reagir com comentários, adicionando camadas emocionais de como ele encara a situação. No topo, realizamos um rápido puzzle usando uma dica que estava na maleta e entramos dentro de uma cabine que nos lança aos céus. Avistamos uma espécie de cidade flutuante que parece que saiu de um sonho e conseguimos ver um cartaz com a foto de um tal profeta. E então posamos dentro de um templo religioso. Exploramos esse lugar e passamos a entender que essas pessoas são os devotos do Padre Comstock, o líder dessa cidade e que vai se revelar o antagonista. Daí acontece uma cena em que Brooke é batizado de uma maneira coerciva. Esses devotos não são tão amigáveis afinal. E um flashback finalmente revela que ele estava sendo perseguido enquanto protegia a tal garota, e o prólogo termina com a entrada na cidade. Fica notável então como o jogo consegue estabelecer seu tema, que envolve a religião como instrumento político, consegue apontar um objetivo para Brooker, que é resgatar uma garota, nos mostra como ele despreza a religião e que ele é capaz de usar armas, nos apresenta um cenário único com a cidade flutuante e uma atmosfera quase onírica, insinua que o conflito vai girar em torno de um antagonista e termina com um gancho. O que aconteceu naquele flashback em que a casa foi bombardeada por um dirigível? Brooke não era para estar morto? A melhor parte de tudo isso? Essa introdução insere o jogador na ação ao dar liberdade de gameplay. E quando eu falo de liberdade de gameplay, isso significa que o jogo oferece escolhas possíveis. A maneira que o jogador decide explorar o pier, o farol e o templo, se vai verificar cada canto, só alguns trechos ou simplesmente seguir direto, ele escolhe. Prestar atenção nos detalhes e navegar por todo o espaço é a melhor escolha porque você vai receber mais detalhes da história e ainda coletar itens, mas é uma decisão que cabe ao jogador. Imagine uma situação em que o jogador assuma o controle e ele só consiga fazer uma ação de uma maneira pré-definida pelo desenvolvedor. O jogador aprende a se movimentar, mas ele precisa caminhar de uma maneira específica nesse espaço e reparar nos detalhes que obrigatoriamente a câmera apontar, em vez de poder experimentar e se movimentar livremente. Seria o mesmo que assistir a uma cena roteirizada, porque não há escolhas. É muito menos interessante. Não é fundamental inserir todas as principais mecânicas em uma introdução, mas se for apresentar o básico, não faça um prólogo grande. Metroid Prime inclusive oferece um gancho interessante, porque apesar de Samus ter várias habilidades logo no início, ela perde seus poderes e precisa recomeçar. Foi uma forma de mostrar um ideal que o jogador agora precisa reconquistar. Tanto BioShock Infinite e The Last of Us têm um combate a tiros como pilar na gameplay, mas nenhum deles aborda essa mecânica na introdução, porque eles fisgam o interesse do jogador ao cumprir os objetivos, permitem que ele participe ativamente e não abusam da duração. Chegamos ao final do vídeo e se você me acompanhou até aqui eu já deixo o meu muito obrigado, e eu ficaria ainda mais grato se você se inscrever no canal se ainda não fez e deixar o seu gostei. Isso é um sinal positivo para o YouTube entender que eu estou fazendo um bom trabalho. Um abraço e até a próxima.